Boa noite! Dia 26 de setembro de 2024, programa Conexão Armênia número 109. E esse programa já está em clima de viagem para o Hayastan. Estamos às vésperas de embarcar com um grupo de 15 pessoas para a nossa pátria mãe. Já que eu tô nesse clima de viajante, vou levar vocês no videoclipe para este local, chamado Yeraruik. Yeraruik é um templo que começou a ser construído no século IV e terminou no século VI. É uma grande estrutura da época paleo-cristã. Aqui, hoje, você pode visitar essas ruínas e ela fica bem pertinho da fronteira com a cidade das 1000 igrejas, Ani. Fica na região de Lori. Yeraruik, que é o nome do local, significa algo que está tremendo, algo que está em movimento. Porque quando você vê ela de longe, a sensação que dá é que o prédio está tremendo, chacoalhando. Então, o videoclipe de hoje será de uma dança típica chamada Uzundará, que é uma dança tipicamente das mulheres com sua graça armênia. Então, com vocês, Uzundará em Yeraruik.
semana, tivemos diversos eventos, a comunidade armênia do Brasil estava bem agitada, principalmente através do grupo de danças folclóricos armênio Giligya. Esses jovens de 12 a 17 anos agitam os palcos brasileiros com a mais pura música típica armênia. Semana passada, nós tivemos a versão 51 do Festival Internacional de Danças Típicas da Sociedade Bunkyo Japonesa da Liberdade. Todos os anos eles realizam esse festival e convidam mais de 10, 12 nações diferentes para ali no seu palco mostrarem o melhor que eles têm da sua cultura e tradição. Os armênios são sempre homenageados e fazem questão de marcar a presença naqueles palcos. Então, confiram conosco como foi essa linda apresentação no bairro da Liberdade, em São Paulo. Até a Armênia? Vamos ver a Armênia através do grupo de danças típicas armênias Giligya. Duas danças. A primeira dança, Salomasti Ververi, e a segunda dança, Hopa Hamshen. Com vocês, o grupo que representa a Armênia, grupo de danças típicas armênias Giligya. Também, no dia 21 de setembro, a República da Armênia celebrou 33 anos de independência do Estado Soviético.
Para nós, isso é uma grande celebração. Cada um desses 33 anos deve ser celebrado, porque a Armênia, durante esse período, floresceu, se abriu para o mundo, expandiu, teve novos negócios, se aproximou da possibilidade de pequenos comerciantes, de pequenos industriais. A Armênia mudou totalmente em 33 anos. Talvez para muitos povos, nossa, só 33 anos? Que ridículo! Na verdade, só sabe o valor da independência aquele povo que já foi oprimido, que já teve um outro estado, uma outra nação, querendo dizer como ele deveria agir, que língua ele deveria falar, qual moeda ele deveria usar, quais eram as políticas que eles deveriam adotar dentro do seu próprio país. A Armênia, durante seus 4.518 anos de história, sofreu tentativa de 2 genocídios, diversas batalhas, milhares de invasões e todos os tipos de tentativas de ser subordinada. Na verdade, para o povo armênio não existe nada mais valioso do que a sua liberdade. E aqui em São Paulo, o Consulado Geral da Armênia fez uma linda festividade para comemorar este dia. Confiram como foi. Armênio também esta semana foi agraciado com uma grande, indecifrável curiosidade. Um cardeal católico armênio teve seu corpo transportado da sua sepultura para sua cidade natal, no Líbano. Quando eles abriram o caixão, eles viram que o corpo dele estava intacto. Vocês verão as imagens. Faz mais de 30 anos que ele foi enterrado e é como se ele tivesse apenas dormindo. Isso terá repercussões. Vejam só. Este é o corpo do cardeal Gregório Pedro Agagianianian, recentemente trazido de Roma para Beirute em comemoração ao seu processo de canonização. O cardeal Gregório Pedro teve um importante papel na segunda metade do século XX, não apenas na projeção da Igreja Católica Armênia no mundo, mas sobretudo na difusão dos valores cristãos no mundo profundamente marcado pelos impactos das guerras mundiais. Tendo vivido os principais dramas históricos do povo armênio e também do mundo, Gregório Pedro soube transmitir um testemunho não apenas de fé, mas de uma ética fundamental do povo armênio para toda a humanidade, a possibilidade de resistir diante de todo tipo de tormenta. E é interessante notar que recentemente, quando seu corpo foi trazido à luz, percebeu-se claramente que não havia marcas de decomposição. Um sinal divino? Um sinal humano? Independente da posição que se tenha, é uma metáfora muito bonita de alguém que, representando o povo armênio, soube testemunhar as marcas intactas da fé e da hombridade deste povo no mundo. O cardeal Pedro, que recentemente será elevado à honra dos altares católicos,
é uma marca não apenas para a Igreja Católica Armênia, mas para todos os cristãos do mundo. A recepção de seu corpo, em meados de setembro, em plena Beirute dilacerada pela guerra, é um símbolo daquilo que o próprio cardeal fez em vida, manifestando-se publicamente pelo repúdio a toda forma de discriminação, preconceito e eliminação de povos, seja em relação ao seu próprio povo, em que várias vezes se manifestou repudiando o genocídio armênio e exigindo da Igreja Católica o seu reconhecimento, mas também de vários conflitos ligados ao Oriente Médio e ao Cáucaso, do qual era profundamente relacionado. Tendo nascido na Geórgia, logo se desenvolveu um grande interesse pela região do Líbano, onde era o patriarcado da Igreja Católica Armênia. Gregório se tornou então testemunho não apenas da devoção cristã, mas sobretudo da construção de uma ética humana. A sua recente transladação para o Líbano é um símbolo de que a cruz deve permanecer sobre a maldade e de que o amor deve ser o privilégio de todo cristão. Davi Kumruian, que também está de malas prontas para ir comigo para a Armênia e fazer grandes vídeos para o Conexão nessas próximas 3 semanas, hoje vai trazer uma entrevistada que é uma jovem armênia da comunidade de São Paulo, proeminente, advogada. Vamos ver o que foi que o Davi descobriu na Beatriz Kencian. Ok. Vamos dar 5 segundos para... Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Armênia. E hoje a gente vai voltar com um quadro de entrevistas que já há um tempo a gente não estava fazendo, mas que nós, como sempre, temos um orgulho e o prazer de apresentar para vocês alguns armênios que têm sido referência na sociedade. E foi muito interessante porque, há um tempo atrás, recebi da Vartinha uma mensagem de uma jovem que tinha se destacado em um assunto ligado a direito. E quando eu vi, fiquei muito feliz em saber que era também da minha família. E por isso hoje convidei aqui a Bia Kencian, Beatriz Kencian, que vai falar um pouco com a gente sobre um artigo que ela publicou, um pouco sobre o envolvimento dela com a Armênia, sobre o direito, e vai ser um bate-papo bem legal para a gente poder conhecer um pouco dessa trajetória, que está sendo uma trajetória muito legal aqui para a gente conhecer. Então, Beatriz Kencian, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Armênia, é um prazer receber você aqui. E antes de a gente seguir com o nosso papo, fala um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, para a gente poder te conhecer melhor. Oi, pessoal. Prazer aí, todo mundo que estiver escutando. Davi, obrigada pelo convite, a Martina também. Vai ser muito legal falar sobre um tema que é o meu tema de pesquisa, né? Que eu venho estudando há muito tempo já. Muito assim, né? Uns 5 anos. Não é tanto assim. Mas fiquei muito feliz com o convite. É legal conhecer histórias, né? E compartilhar também. Então, espero que seja legal para vocês também. Mas, como o Davi adiantou, meu nome é Beatriz Kencian, e é só isso, curtinho, assim como é, né? Não tem muito... Todo mundo que já tipo, escuta meu nome, Beatriz Kencian, não tem como perguntar de outra coisa. Já perguntou, de onde que é o Kencian? É direto e reto, que não tem outro sobrenome para ficar confundindo. Então, já é o meu cartão de visita, né? O meu nome. Então, todo mundo sempre pergunta, eu sempre falo da história do Ian no final, e a pessoa acaba que já meio que grava, né? O seu nome por ser diferente. E diferente positivamente, porque a pessoa grava e pergunta, aí cita, conheço aquele, o restaurante da Casa Gravê, e assim já começa uma história, a pessoa já decora meio que sua cara, seu nome, e você já dá já é um bom oi, né? Mas, enfim, falando um pouco da minha trajetória. Minha mãe se chama Maria Rose Broncezian, Kencian, agora não, né? Já há 25 anos, que casou com meu pai. E meu pai é o Garabet Kencian. E minha família toda, né? A princípio é armênia, então meus avós de parte de pai, meus avós de parte de mãe, todos são armênios, não nascidos, mas meus bisavós todos nascidos. Mas de parte de mãe, a minha avó nasceu no Líbano, e meu avô nasceu no Brasil, mas de pais armênios. E de parte de pai, meu avô nasceu. Pode dar um corte? Pode dar um corte. Pera, meu avô nasceu onde? Askin,
nasceu. É sobre Eu ele? sei, É da Síria? na Síria, é verdade. Tá. E meu avô, de parte de pai, nasceu na Síria, minha avó no Brasil, mas também de famílias armênias. Então, eu, Bia, sou 100% armênia, né? Não sei daqui para frente, mas ainda somos 100% armênios. É, enfim, e na minha família sempre teve uma questão muito ligada com os estudos, né? Meu pai é professor universitário, fez faculdade pública, então minha mãe também fez faculdade, enfim, estudou a vida inteira. Aqui em casa, especialmente, o estudo sempre foi o pilar. Então, podia acontecer o que fosse, mas a escola boa a gente já tá. Então, acho que eu fui construída meio que no sentido de sempre estudar e continuar na academia, né? Porque foi um pilar que meus pais me passaram. Então, desde a época do ensino médio, eu entrei na ETESP, que é a Escola Técnica Estadual de São Paulo, e meu irmão, o Caio, fez federal, né? E FSP. Então, são os dois ensinos públicos de São Paulo melhores. Meu pai fez IFSP, que é a federal, e depois continuou, fez faculdade na USP, e depois virou reitor do IF. E eu preferi ir para o estadual, que é ETESP, porque não era muito minha vibe exatas, eu era mais humanas, então fui para ETESP, já teve uma prova lá para passar, enfim, passei. E eu e o meu irmão seguimos nessa, cada um de um lado, mas já sempre focados em estudar. Como nem tudo são flores, o ensino público não é tão super bom, né, no ensino médio. Então, eu fiz um ano de cursinho, que eu falo que eu aprendi 3 anos em um, para conseguir passar na USP em Direito, que foi a faculdade que eu fiz. Então, foi um ano triste, de muita dedicação, que eu foquei 100%, mas consegui passar. É, E o Davi sabe bem, né, como que funciona uma universidade pública. Eu acho que é um vulcão de ideias, de aprendizados, de pessoas diferentes. Então, vem gente de todo qualquer lugar do Brasil para estudar lá com foco. Então, você acaba tendo contato com inúmeros temas, inúmeras oportunidades. As pessoas te olham de uma forma diferente, porque você já está numa universidade pública, você consegue ter oportunidades legais e se você consegue abraçar tudo e ter esse cartão de visita legal, que é o que eu falei no começo, que as pessoas começam a saber quem você é e lembrar de você, facilita, né, a vida para você se desenvolver na sua área de interesse. Então, a história a vida com a Armênia e pessoal acaba se misturando, porque meus pais, os imigrantes, né, que vieram aqui com uma mão na frente e outra atrás, vieram para o Brasil tentar a vida, na minha família especificamente, algumas foram mais para o comercial, meu avô tinha uma fábrica, tinha um comércio, mas meu pai sempre já foi focado para o estudo, porque falou, vou ganhar vida com o estudo, e passou para mim isso. Então, cada um no seu nicho, a gente foi se acostumando, né, as pessoas que vieram para cá com o Brasil e encontrando seu espaço, né? No meu caso particular, foi por meio dos estudos. Que legal, Bia. Parabéns de verdade pela sua trajetória. E agora, já formada, inserida aí nos escritórios, trabalhando com direito ativamente, a gente ficou sabendo que recentemente você lançou um artigo, foi publicado aí no seu nome. E a gente queria saber um pouco mais sobre o contexto, sobre do que ele se trata, o que a gente pode aprender com ele, porque, assim, sempre que nós vemos que alguém descendente de armênios, como você falou, né? As pessoas, os nossos avós, bisavós, eles chegaram e começaram a investir nas próximas gerações. E hoje a gente está vendo muitos frutos de jovens, pessoas bem-sucedidas, já alcançando algumas conquistas legais na sociedade. Então, enfim, a gente queria saber um pouco sobre como foi essa experiência, o que foi exatamente essa experiência. Conta pra gente. Bom, é isso, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar e desde a faculdade eu venho pesquisando algumas coisas. E logo no terceiro ano da faculdade eu entrei num escritório de advocacia, que era o Pinheiro Neto, que é, enfim, acho que o maior escritório de advocacia do Brasil, da América Latina, não sei, é muito bom. E fiquei lá 5 anos e esse ano eu mudei de escritório e fui para o Stock Forbes, que também é um escritório super bom, relevante. E desde o terceiro ano da faculdade eu entrei nessa área que chama Direito Concorrencial. Não é uma área muito comum de se escutar, né? Não é direito de família, nem trabalhista, nem
criminal, é mais focado para empresas. Talvez, assim, pensando agora, essa veia comerciante da família tenha influenciado, porque é um direito comercial, focado para empresas. Então, basicamente, o que é o direito da concorrência? Existe um órgão no Brasil que chama Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e ele é responsável por controlar a concorrência e estimular a concorrência e inovação no mercado brasileiro. Então, como que ele atua? Por meio de dois principais pilares: o controle de estruturas e o controle de condutas. Eu não vou entrar super no detalhe, mas só para explicar o quanto divertido é. No controle de condutas, o CAD investiga quais são as condutas anticompetitivas que os agentes do mercado estão fazendo. Então, um cartel, que é a combinação de preços entre os agentes do mercado, então, um cartel de gasolina aqui na Zona Norte. Toda a Zona Norte está se conversando, todos os postos estão se conversando, aplicando um preço acima do mercado, para as pessoas aqui da Zona Norte pagarem mais. Então, um cartel, isso está contra a concorrência. Uma venda casada. Então, teve o caso da Nespresso, de você só pode comprar a cápsula da Nespresso com a máquina da Nespresso. Tipo, foi proibido porque tem que ter a adaptabilidade das cápsulas. Então, isso é venda casada. O iPhone, né? Eu lembro disso com o iPhone, né? Que vinha sem o carregador. Isso. Foi um caso de concorrencial também. Além de consumidor, também envolveu uma discussão concorrencial de venda casada. Ou fixação de preço de revenda. Então, o cara fala, um player do mercado fala, você só pode vender o meu material com esse preço. Você fixou um preço, então você impede a concorrência. Ou exclusividades. Então, você fala assim, você só, aqui no seu bar, você só pode vender Ambev. Não, porque eu vou te dar a geladeira da Ambev, eu vou te dar a mesa da Ambev, só pode vender Ambev. Isso você corta a concorrência com os outros concorrentes. Então, todas essas condutas que mexem com a concorrência, o CAD enxerga e tenta limitar. Mais um último, do iFood. O iFood tem contratos de exclusividade com os restaurantes. Aí o cara que está no iFood não pode estar em outros aplicativos. Isso o CAD pegou e falou, não dá. Tem que liberar o restaurante para ter outros aplicativos para ele mexer. Então, todas essas condutas fazem parte do controle de condutas do CAD. E o outro pilar é o controle de estruturas. Então, quando uma empresa vai comprar outra, quais são os requisitos que o CAD olha para aprovar ou não? Então, se o Burger King quiser comprar o McDonald's, provavelmente não vai poder, porque, provavelmente não, quase 100% de certeza que não vai poder, porque você vai gerar um monopólio do mercado de fast food. Agora, se uma padaria da Zona Norte quer comprar uma padaria da Zona Sul, não tem problema, porque o consumidor que está na Zona Norte não vai se deslocar para a Zona Sul para ir na padaria. Então, você não vai estar fechando o mercado. Você não vai estar concentrando o mercado. Vai estar tudo bem. E o mercado de padarias é super pulverizado. Então, a cada caso, a gente tem que entender qual é o mercado relevante. Então, sei lá, Red Bull é um energético. Eu tenho que olhar para todos os energéticos que existem. Então, eu já vou no mercado e já olho, tem esses energéticos, existe concorrência, não existe. Se a Red Bull comprar, quem que vai concentrar mais ou menos? Então, isso são as concentrações horizontais, né, no mesmo mercado, ou vertical. Então, eu tenho um ketchup. Se eu comprar uma fazenda de tomate, eu vou estar concentrando verticalmente o mercado. Então, o produtor, para o fazedor de ketchup, para a vendinha que vende ketchup. Então, eu estou concentrando a cadeia vertical. E assim vai. São os controles de concentração do mercado. Esses são as duas principais áreas. Então, sempre depende do mercado que está sendo analisado. Vai depender se é nacional, se é regional, se é por bairro, se é por raio de 10 quilômetros de deslocamento, e assim vai. E o artigo, especificamente, fala sobre quais são os critérios que o CAD analisa no controle de estruturas, então, nessas concentrações, nessas fusões e aquisições, que devem ser considerados para além do preço. Porque a primeira coisa que a gente pensa se a Sadia comprou a Perdigão, os frios vão ficar mais caros. Que é o que aconteceu, né? A Sadia comprou a Perdigão. A mortadela, o queijo, tudo vai ficar mais caro. Porque eles vão ter uma concentração no mercado, eles colocam o preço que eles quiserem e matam a concorrência. Ou até mesmo diminuem o preço
a concorrência morre e depois eles botam um preço alto para quanto eles quiserem. Então, o preço, que o meu artigo chama Nem Tudo é Dinheiro, né? Que é uma brincadeira que eu fiz para falar sobre quais são os outros requisitos que devem ser analisados nas concentrações além do preço. Então, além dessa aumento de diminuição de preço, o que a gente também deve levar em consideração? Então, o que eu falei foi sobre a qualidade. Então, a qualidade do produto tem que ser levada em consideração, se a qualidade vai aumentar ou piorar. A inovação. Então, quando eu estou num mercado concentrado, qual que é o meu incentivo para inovar nele? Se eu tenho um mercado 100% pulverizado, então com vários competidores, eu me esforço muito mais, eu invisto muito mais em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, para eu ter algum diferencial no mercado e a pessoa comprar de mim. Se eu não tenho essa competição no mercado, eu estagno e não fico investindo, que é muito caro investir em inovação. Então, a inovação tem que ser levada em consideração. A quantidade de produtos disponíveis, então a variedade de produtos, eu preciso pensar numa gama maior de produtos, ofertar mais inovação com mais qualidade, os três juntos. Então, quais são os outros critérios que a gente tem que pensar dentro, como a cabeça de consumidor, que fazem diferença além de subir ou não o preço, porque às vezes o preço diminui a qualidade também. Foi o que aconteceu, inclusive, com o Sadia e Perdigão. Acabou que a qualidade ficou menor durante um tempo, enfim, agora está se adequando, tem agora várias linhas e tal. Mas o próprio CAD determinou que a qualidade não podia diminuir. Enfim, e aí no artigo, depois a gente deixa no link aqui embaixo, Fala disponibilizado para quem onde que quiser foi ler. publicado o artigo? Uhum. Foi publicado na Revista de Direito Mercantil da Faculdade de Direito da USP. Então, é uma revista acadêmica da Faculdade de Direito da USP que os próprios professores organizam. E aí, enfim, você manda, submete, tem uma avaliação pelos professores, eles voltam com comentários, se ajusta, e aí sim, os artigos selecionados são publicados. Inclusive, uma curiosidade, eu publiquei esse artigo junto com a minha estagiária do escritório, porque eu já publiquei alguns artigos durante esses 5 anos aí de atuação, 6, na área de direito da concorrência, e os primeiros que eu escrevi foram meus chefes me chamando para escrever. Então, Bia, escreve comigo e tal, e me estimulando. E aí, essa vez, agora que eu já estou um pouquinho mais madura na área, eu falei, poxa, eu queria escrever sobre esse tema, eu falei, vou incluir a minha estagiária para continuar essa corrente da escrita, né? Meus chefes me chamaram antes, agora eu vou ser a pessoa que vai chamar. E, enfim, ela ficou super feliz, foi o primeiro artigo dela, publicado e tal. Ela ficou mega, mega animada também, postou em tudo. Então, eu escrevi com ela, com a Gabi Alegre, e foi muito legal, foi um momento de aprendizado também, de como conduzir e tal. Mas é basicamente sobre isso. É bem interessante a área, né? Eu fico animada de contar. Não, muito legal. E dá pra ver mesmo como você falou esse histórico, sabe? Como que você foi indo. E uma coisa engraçada é que o nome do escritório tem Forbes como sobrenome. E aí deve ter tido algum Sim, desentendido aí de acharem que você publicou na revista Forbes. Tanto é que a própria Martineu, a gente aqui no Conexão, falando, nossa, tem uma jovem armênia que apareceu na Forbes. Aí quando a gente foi ver, não era bem a revista Forbes, mas era o nome do escritório. exato. É que, na realidade, o escritório, o Stock Forbes, que é um escritório de advocacia aqui em São Paulo, tem em São Paulo, Rio, Curitiba, enfim, BH, Curitiba não tem, BH e Ribeirão Preto, ele chama Stock Forbes, mas, assim, o sócio, que é o Forbes, não tem, eu não sei, na realidade, mas eu acho que não tem nada a ver com a revista Forbes. Mas eu publiquei o artigo na revista de Direito Mercantil da faculdade e eles publicaram, tipo, a nossa advogada publicou. Porque Então, divulgaram o artigo da faculdade, porque é legal para o mercado ver que as pessoas, os advogados do escritório estão publicando. Então, foi daí que veio a confusão. Mas, enfim, quem sabe um dia eu saia na Forbes. é isso aí, é isso aí. Na Forbes, revista Forbes. Ó, agora eu vou fazer um corte na edição, porque eu vou te perguntar uma coisa antes de te perguntar para valer. Tá. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, que não estava na listinha, mas é sobre o que você acha sobre esse assunto na Armênia. Você se sente confortável em falar sobre isso ou você prefere pular ou você não vai saber? Porque assim, a gente sempre costuma trazer algumas informações sobre a Armênia, ou curiosidades, por exemplo, do direito comercial na Armênia, ou algum fato, alguma curiosidade, alguma coisa da Armênia.
como que você acha que eu posso formular essa pergunta? Ou se não faz sentido, a gente pode já finalizar, porque a ideia é que não sejam entrevistas muito longas, como eu disse, no máximo 10 minutos depois da edição. Aí Meu, seria. Davi, é porque eu tô pensando, porque assim, a Armênia nem faz parte da União Europeia, né? Não. Então, nem são todos os países que têm um órgão de concorrência. Hum, Então, ou se tem, eu acho que nem tem, e se tem é pouco relevante. Não sei nada sobre como funciona a concorrência na Armênia. Eu acho que nem sei se tem um órgão que regula, que não é tão como, tipo, são um país um pouco mais desenvolvido. Não sei se na Armênia tem. Talvez até tenha, uhum. mas não sei. Tá, então Então, é o que eu vou fazer. Eu vou falar para você, agora já a gente finalizando, eu vou falar para você mandar uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem do seu coração, principalmente voltada para pessoas que podem olhar o seu exemplo como um exemplo a ser seguido. O que que você recomenda, principalmente para os jovens, telespectadores, armênios e não armênios, tá. nessa área, tá bom? E aí a gente fecha. Foi muito legal, hein? Tá sendo muito Que legal. bom, que bom. Que legal. E Bia, para a gente fechar, uma pena fechar porque tá um papo tão legal, mas queria que você desse suas considerações finais aqui sobre tudo que a gente falou e novamente te parabenizando, como a gente falou desde o início, é muito legal e muito gratificante a gente ver esses destaques na sociedade e tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, sejam eles armênios, descendentes de armênios ou na maioria que os nossos seguidores são brasileiros que gostam de aprender sobre Armênia, o que que eles podem, sabe, receber de um conselho seu sobre tudo isso, para a gente fechar o nosso programa. Boa. Primeiro, agradecendo aqui o espaço. Obrigada, Davi, de novo. Acho que o meu conselho principal é o que eu falei logo no começo. Então, usar esse cartão de visita, né? Esse nome diferente, essa alegria diferente, para te fazer ser visto, para marcar. Então, se você tem. Nós, armênios, já somos diferenciados, porque nem todo mundo sabe onde é Armênia. Então, você já vai estar trazendo uma informação para a pessoa quando ela te perguntar. Então, usar disso ao nosso favor e se fazer presente e contar um pouquinho, às vezes nem precisa ser muito, mas contar um pouquinho sobre, ou falar do seu sobrenome, ou falar da sua vida, ou até os traços, o nosso rosto já mostra, né? Não precisa nem ter o sobrenome Ian. Nosso rosto já mostra que é um pouco diferente. Então, usar isso a nosso favor para se fazer presente e ser lembrado. E aí, com isso, as portas vão abrindo. Então, as pessoas vão se lembrando de você, você vai sendo convidado para fazer coisas. E também sempre aceitar, estar aberto às oportunidades, aceitar e vai com medo. Óbvio, é isso que eu sempre fui educada. Estuda, esteja preparada, sempre esteja sólido no conhecimento, e aí quando as oportunidades vierem, quando você estiver disponível em numa situação que você possa se colocar, se coloque. E vai em frente. Nem que o primeiro assunto seja esse, de puxar uma coisa sobre a sua origem, sobre a sua história. Então, é um bom assunto inicial, né, para você já entrar nos ambientes. Acho que essa é a minha principal E de toda dica. forma, achei incrível o fato de os seus ancestrais, os seus avós ou bisavós que vieram da Armênia terem esse envolvimento com o mundo comercial e você, de alguma forma, também seguindo isso. Bia, foi muito Exato, no legal o direito. nosso papo. No direito. Foi muito legal o nosso papo. Obrigado por tudo que você comentou. E a gente vai deixar o artigo aí para quem quiser também conhecer mais. E, novamente, muito obrigado. Pessoal, nos vemos Obrigada. no próximo programa com mais entrevistas e curiosidades sobre armênios, sobre a Armênia. E tamo junto. Até mais. Tchau, pessoal. Beleza. Show de bola. Eu tava nervosa, mas boa. O quê? Tava nervosa. Amor, mas foi muito legal, muito legal. E assim, você falou de uma maneira que de fato você gosta. Então, ficou empolgante, não ficou uma coisa, ela tá falando de direito. Porque às vezes tem gente que fala de coisas de direito que é chato pra caramba, com todo respeito. Sim, Mas sim, é assim, chato. você Mas falou, eu às vezes, acho que concorrencial é o mais legal. você Eu falou acho, de curiosidades que a gente lida no dia a dia, sabe? De saber dessas sim, marcas, dos preços, dos postos, padaria. Isso é coisa que todo mundo tá aí e é muito legal saber. Muito bom. sim. Show, Davi, obrigada mesmo pelo convite, foi legal. Manda Eu um tava abraço meio aí para assim, todo mundo, sua mãe, seu pai, seu irmão, todo mundo.
para o seu futuro marido também. Vou mandar. E a gente vai se falando, viu? Abração. Fechou, Davi. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Eu adoro ver esses jovens talentos que a gente tem. É uma diáspora, é uma quarta geração pós-genocídio que cresce, floresce e contribui para a sociedade brasileira com todos os seus genética armênia. Parabéns, Beatriz! Ficar rodando a Armênia e mostrando para vocês restaurantes, comidas, sabores, cheiros que vocês vão ficar morrendo de vontade. Pedi para Marcela Suzmanhã essa semana trazer algumas dicas de onde vocês podem provar algumas dessas delícias aqui na cidade de São Paulo. E a Marcela hoje mostra para nós o restaurante Marash, que fica ali na região da Faria Lima. Então, se você não resistir aos meus vídeos da semana que vem, vai lá no Marash e experimenta. Andando aqui pela Faria Lima, que é uma das avenidas mais importantes aqui de São Paulo, eu me deparei com Marash Cozinha Armênia. Afinal, eu sou uma Faria Limer e eu tô sempre por aqui, então eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês também. Vem comigo. Ele fica no térreo aqui de um prédio comercial e tem a primeira parte aqui, que é uma parte que tem o café, os doces e tudo. Mas o mais legal é que é buffet self-service, então dá pra gente provar vários pratos armênios. E eu cheguei bem cedinho, porque aqui costuma ficar super lotado. Então fica a dica, chegue cedo. Aqui algumas saladas e legumes e verduras. E agora vem a parte que interessa, que é hummus, corada seca, baba ganoush, tabule e quibe cru. E a parte dos quentes, que é assim, pra tirar o chapéu mesmo. Porque normalmente quando a gente vai cozinhar em casa uma comida armênia, a gente escolhe 1 ou 2 pratos. Então um arroz com macarrãozinho, com kofté. Aqui não, a gente tem toda a variedade. Então tem desde charutinho, tem sopa de coalhada, tem ericé, tem até peixe feito da forma armênia. Então o que eu acho mais legal é que dá pra provar um pouquinho de cada. E é claro que nunca pode faltar uma esfirrinha. Inclusive tem esfirra de bastermá. E essas foram as minhas escolhas de hoje, do que eu costumo comer aqui. Então eu escolhi o hummus, aqui um quibe cru, kofté, um pouquinho de abobrinha para ter um legume, ericé, que é uma coisa super difícil de encontrar, arroz com macarrãozinho, charutinho e quibe na coalhada. Bom apetite! Pra mim, no caso. O kofté tá super maciozinho, uma delícia. Deixa eu provar o ericé. Muito bom também. Mas o outro Davi, que é o Davi Surian, vai falar para nós sobre o mundo dos esportes entre os armênios. Davi, quais são as boas novas? Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo algumas notícias do esporte da Armênia para você. Claro, poucas notícias nesses últimos dias, porém uma que eu destaco são os amistosos que a seleção de futsal da Armênia realizou nos últimos dias. Venceu o primeiro amistoso, os 2 contra a Moldávia, o primeiro por 9-1, o segundo pelo placar de 4-1. Ótimas vitórias da seleção da Armênia no futsal. Agora já falando do futebol, o campeonato armênio que tivemos o Pilnik,
como campeão na última temporada, agora já tem 8 rodadas. O líder é o Van, grandes partidas estão acontecendo, o Ararat Armênia jogando, o Van, o próprio Pilnik, então são partidas bem disputadas, o campeonato armênio vai crescendo o nível, temos jogadores brasileiros lá, então vai ficando bem interessante cada vez que passa. E claro, tudo que tiver pra gente atualizando, nós vamos atualizando. A seleção da Armênia realizou 2 amistosos no último mês, conseguiu uma vitória e uma derrota, né? Perdeu para a Macedônia do Norte e venceu seu outro compromisso pela Liga das Nações da Série C. Esse bloco do Conexão Armênia mais especializado no esporte, hoje eu friso mais o futebol. Mês passado a gente falou um pouco de Olimpíadas e Paralimpíadas, porém nas próximas teremos mais informações, principalmente no mundo da luta, porque vocês sabem que eu comento bastante de Arman Tsarukyan. Pois é, o título dos pesos leves está num entrave muito grande para saber o que acontece. O Charles Oliveira, o Charles do Bronx, vai enfrentar o Michael Chandler. Quem sabe nessa vitória de Charles Oliveira e Michael Chandler, a gente pode ter um possível adversário para o Arman Tsarukyan no cinturão vago, até porque o atual campeão Makhachev está lesionado. Então a gente pode ter essa disputa de Charles, vamos ter, né, Charles e Chandler, talvez o vencedor lute contra o Tsarukyan, valendo o cinturão vago. E tomara que o Charles Oliveira vença essa luta e repita uma revanche aí com o Arman Tsarukyan para a gente ter esse Brasil e Armênia, porque aí qualquer resultado sairemos com um sorriso no rosto. Um abraço pessoal do Conexão Armênia, até a próxima com muita informação do esporte. Mas o mundo cristão armênio também realiza ações aqui no Brasil. Então, a Paróquia Católica de São Gregório Iluminador está realizando uma peregrinação para Aparecida no finalzinho de outubro. Então, liga aqui, pega as informações, junte-se a esse grupo. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante visitar a nossa grande padroeira com esse grupo de armênios doidos que moram aqui em São Paulo. E agora, deixo aqui um convite para vocês. Nas próximas 3 semanas, o programa Conexão Armênia estará em loco, lá na Armênia. O programa 110 será feito diretamente de lá. Talvez seja um programa um pouco mais curto, porque é difícil para eu fazer as edições quando eu tô fora de casa. Às vezes a internet não funciona muito bem, mas nós traremos o nosso melhor e vou voltar com uma mala cheia de novidades, entrevistas, lugares novos para você conhecer. Acompanhe a gente aqui, deixe seu like, ative a notificação para que quando a gente entre ao ar ao vivo ou traga novos vídeos curtos, vocês possam ser os primeiros a saberem. Na verdade, a minha intenção é criar uma vontadezinha, um gostinho de quero mais para vocês ano que vem virem comigo. Nessa viagem, a gente vai ver coisas muito interessantes pela primeira vez. Então, a Catedral de Etchmiadzin, que foi a primeira catedral do mundo, ficou fechada por 6 anos para renovação. Ela estava com umidade nas paredes, de tantas velas que eram acesas lá dentro, e aquela umidade estava corroendo os tijolos. Então, ficou fechada, ela será reinaugurada e a gente vai visitar ela no dia seguinte. Seremos praticamente os primeiros a pôr o pezinho em Etchmiadzin. Além disso, eu vou levar o nosso grupo para uma cidade de águas medicinais chamada Bajni, que é uma água, vamos comparar a águas prata. Você toma depois do almoço e parece que não comeu nada. Além disso, nós testemunharemos um casamento típico local. Então, gente, tem muita coisinha diferente que vai aparecer aqui no canal do Conexão Armênia. Fique ligado. Enquanto isso, eu deixo vocês aqui com o meu Kisher Pari, meu boa noite. E para isso, vou finalizar com este vídeo desta mãe armênia linda, com as roupas típicas, cantando uma canção de ninar para sua linda filhota. Então, vejo você na Armênia. Ustից կուգաս հուշիկ, հուշիկ, ոտամատել վարդի փուշիկ, ustից կուգաս հուշիկ, հուշիկ, ոտամատել վարդի փուշիկ, շատ խորոտ ես պակտանուշիկ, շատ խորոտ ես պակտանուշիկ, հարայիմ թարլան աղջիկս, հարայիմ ջեյրան աղջիկս, հարայիմ անուշ աղջիկս, հարայիմ պուպուշ աղջիկս, տոլ դոլը դոլը դոլ դոլը դոլ, տոլ դոլը դոլը